Senhoras e senhores, sábado à tarde e tá rolando o 8º Bike Fest São Lourenço. Cara, tá incrível isso aqui, tá bombando, muita gente legal, o ambiente familiar. E é impressionante como os personagens vão surgindo. O estúdio da Band, ele tá logo aqui na entrada do palco principal. E é possível, inclusive você deve estar ouvindo aí o rock and roll, o melhor rock and roll que tá rolando. O tempo inteiro, música sem parar. A praça de gastronomia ela foi ampliada, então hoje você pode saborear o melhor da comida mineira. As lojinhas, desde as bijuterias com símbolos de caveira, as camisetas brilhantes, ou as jaquetas de couro, para além das máquinas potentes que estão à sua disposição. Hoje de manhã a gente fez um giro, né, pela BMW, pela Triumph, passamos também na Harley Davidson, a Harley com esse momento custom das Cruisers, com modelos incríveis, a BMW com as suas novidades e também a Triumph hoje com talvez o maior leque de opções para quem quer começar a pilotar. Pois bem, como eu disse, os personagens vão chegando e agora a gente vai conversar com um cara que ele já percorreu mais de 500 municípios em Minas Gerais. De 2019 até agora, ele rodou 150 mil quilômetros, lembrando que nesse intervalo de tempo ele passou 5 anos na África. A gente está falando com o Mauro Assunção. Alô, Mauro, como é que você está? Você foi declarado pelo Milton, né, o organizador do evento, como embaixador do Bike Fest. Muito obrigado, WT, né? Eu posso chamá-lo assim, né? William Travassos. Fui indicado pelo Milton Furtado por esse fomento que eu venho tendo por Minas Gerais de estimular o motociclismo, o mototurismo, né? De certa maneira, todo mototurista é motociclista, mas nem todo motociclista curte um turismo, né? Mas em Minas vem tido resultados importantes no turismo e é importante ressaltar que uma parcela desse resultado positivo é dado ao mototurismo também. Não tenha dúvidas. E você começa em 2009, você tem uma Vestron... Eu tenho uma Vestron 2009, 650 cilindradas. E aí você começou a percorrer o estado de Minas Gerais com essa Vestron. Mas de onde surgiu essa ideia, cara? Então, WT, eu fui meio que estimulado quando eu morei no continente africano, né? O valor das pessoas ao seu lugar, ao que pertence à pessoa, sim, me fez refletir um pouco. Eu não conhecia Minas com propriedade. E de lá eu pensei assim, poxa, ao voltar ao Brasil, eu quero conhecer o meu estado, que eu sou Belo Horizontino, sou mineiro, e a partir daí eu comecei a viajar pelos municípios de Minas Gerais. Quantos você percorreu? Eu falei aqui mais de 500. Número exato hoje? 558, por aí. Bom, faltam 300. Faltam 300. Agora o raio da capital, ele está mais longo, né? Sim. Mas o sul de Minas, praticamente eu conheci todos os municípios, a Zona da Mata, todos os municípios. Ainda falta um pouco do Triângulo Mineiro, mais ali do nordeste de Minas, do norte de Minas. Sim. Até por razões de logística, né, de infraestrutura. Sim, e hoje também você tem os teus compromissos. Você tem uma coluna diária no rádio, não é isso? Eu tenho uma coluna na Rádio Inconfidência, na 100,9, a Brasileiríssima, todas as terças-feiras, às 10h15, chama Estradas de Minas, onde eu falo de um município. Então já está na 80ª edição. Pô, que bacana, cara. Então ainda faltam, dos que eu já conheci, quase 430 ainda de acervo. Cara, e para você, qual é o maior desafio que nós temos, né, aqui no estado de Minas Gerais para fomentar o turismo? WT, o maior desafio é a infraestrutura, a malha rodoviária, sim, é um pouco prejudicada. Até não culpo o governo, eu tenho acesso às pessoas do governo, eu faço parte de um grupo onde participam pessoas importantes que lidam com turismo e cultura, e eu tenho a chance de falar sobre as rodovias, afinal de contas são as rodovias que levam os turistas. Sim. Não tem avião que vem para São Lourenço, pelo menos eu imagino, ou para municípios próximos, então é pelo asfalto. Então eu vindo aqui pela rodovia, realmente, de Caxambu para cá. Hoje eu fiz uma volta um pouco mais longa, passei por Lambari, Jesuânia, Olímpio, Noronha, que eu já conhecia esses municípios. Sim. A estrada está um pouco prejudicada, né? Então, esse é o empecilho. Sim.
Bom, a gente vem acompanhando. Eu sou um carioca que me apaixonei por uma mineira e hoje roda. É carioca, né? Que legal, olha isso. É E quando eu comecei a rodar no estado de Minas Gerais, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu me deparei com um verdadeiro paraíso. Por exemplo, você mora em Belo Horizonte. A 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros, você está numa serra paradisíaca. Sim, né? Sim. A 30 quilômetros você está na nossa Cordilheira do Espinhaço. Sim, não é? Que é a única do Brasil. Que é a única do Brasil, ela sai de Minas e vai até o sul da Bahia, ela passa ali perto ali de BH, você tem Serra da Moeda, Serra da Calçada, Serra do Rola Moça, tem a nossa rota Capitão Serra, que liga São Sebastião das Águas Claras, mais conhecida como Macacos até Brumadinho, uma estrada, uma serra lindíssima, Serra do Rola Moça, que é um poema de Mário de Andrade e virou um samba cantado por Martinho da Vila, Serra do Rola Moça. É uma história muito curiosa. E tem uma coisa, você está vendo ali no colete dele, vou pedir ele para mostrar, tem o brevet da Rota Capitão Serra. Eu tive a oportunidade de fazer com a Renata outro dia, a gente fez um rolezinho bacana. E você é o embaixador da rota, né? Sou embaixador da rota, declarado pelo Anderson, meu grande amigo, e pela filha do Capitão Serra, a Jaqueline Serra, que fazem um trabalho sensacional para o fomento turístico ali naquela região. Eu tenho que admitir que eu encontrei uma certa dificuldade para fazer a rota, porque você não tem ela mapeada, né? Você não tem ela, na verdade, não tem ela sinalizada. E é um problema, a sinalização em Minas Gerais, ela peca muito, né? Essa é outra coisa que eu também iria citar. Quando eu gravei para o Circuito das Grutas, eu saí de um município chamado Jequitibá e fui até Santana do Pirapama, que estão contidos no Circuito das Grutas. Eu não vi nenhuma placa falando de Santana do Pirapama, nem a distância que eu tinha daquele lugar. Se eu não tenho um GPS ou se eu não tiver conexão com a internet, eu fico meio à mercê de perguntar, né? Sim. Então, mas esse é um grande imbróglio para o estado de Minas, face o tamanho da malha rodoviária. São mais quase 270 mil quilômetros de caminhos. Minas Gerais, vou repetir aqui, eu estive em São Paulo há um tempo atrás, num podcast lá que me convidaram para falar de Minas. São Paulo são 23 mil quilômetros de caminhos. Minas Gerais são 270 mil. 16% da malha rodoviária do país está no território de Minas Gerais. E aí vem aquele desafio, né? Porque a gente está sempre rodando e o estado de Minas Gerais eu acho que é o estado recordista em eventos do mundo biker. A gente tem eventos clássicos como esse que a gente está, que é o Bikefest em São Lourenço, também em Tiradentes, mas acontecem eventos em Curvelo, em Diamantina. No estado inteiro, né? E aí, não está na hora da gente mudar essa realidade, ou seja, uma atenção maior por parte dos senhores administradores dos municípios, do estado, em relação ao mundo biker? Acho que eu não sei se eu posso soltar um spoiler aqui. Tem um político, eu não sei se eu posso citar aqui, se não tem problema. Coronel Henrique, ele é deputado. Sim. E ele está com um projeto de lei para vincular essa cultura motociclística, ou mototurística, ou motoclubística dentro das características de lazer para o Estado. Não é? Porque não tem uma vertente dentro do governo de Minas que trate especificamente desse baita evento aqui, como está acontecendo agora em São Lourenço. Você pegar aqui, as hospedagens aqui estão todas cheias. Então é preciso o Estado de Minas, como gestão, enxergar que é uma cultura que já existe há muitos anos e já consolidada. Bom, agora desses 500 e poucos municípios que você frequentou, qual foi o cantinho que mais te encantou? Ô William, muitos me perguntam sobre isso, né? Tem alguns que fazem meus olhos brilhar, né? Eu já tive, um dos que fez meus olhos brilhar foi Catas Altas, que é o município próximo ali a Barão de Cocais, que é diferente de Catas Altas da Noruega. Catas Altas também está ali na Cordilheira do Espinhaço, na Serra do Caraça. Uma igrejinha. Uma igrejinha. No seu entorno, um pavimento de pedras. Ali é tombado, ali é um patrimônio tombado pelo município. E é uma curiosidade aqui, chama Catas Altas, porque no passado as catas, as prospecções na Serra do Caraça ao fundo eram altas. Por isso que chama Catas Altas. E Caraça é porque, se você observar de frente para a igreja,
tem uma cara grande pra cima. Sim. Por isso que chama Serra do Caraça. Legal. Eu tô rodando aqui desde março, abril de 2023. E é muito legal poder conhecer esse terreno. Eu ainda não fiz o mapeamento de quantas cidades eu rodei. Eu tenho lá, sei lá, uns 70 mil rodados em 2 anos aqui em Minas Gerais. Então não tive tempo ainda de organizar. Mas a cada quilômetro rodado, né, quando você vai para Cipó, Moeda, enfim, Catas Altas, Casa Branca, enfim, tantas opções que você tem em Minas, e você vai descobrindo, né, lugares onde você, por exemplo, você vai e descobre lá uma residência onde uma determinada... Eu fui a Urucânia, né, que tem lá um santuário, onde você tem um padre que realizava milagres, acho que na década de 60, algo nesse sentido. Então, existe uma história muito rica a ser contada, né, e que a gente, às vezes, vai buscar fora do país, né, indo para Chile, Argentina, Uruguai, e deixa de conhecer o que está rolando aqui. Então, eu tive a chance, né, como você citou aí, de viver no continente africano. Então, falar desses momentos, assim, para mim é muito importante. Por exemplo, eu visitei aonde Nelson Mandela esteve preso, numa ilha lá na África, em Cape Town, chamada Robben Island. Eles valorizam turisticamente essa ilha, que hoje é um presídio. Sim. E a pessoa que faz a gestão do presídio conviveu com Nelson Mandela. Bom, e vendem souvenir lá sobre isso. Voltando para Minas Gerais, eu tenho aqui 2 municípios que eu posso citar, que são intrigantes. Você está falando de histórias que vão relembrando à medida que eu vou viajando por Minas Gerais. Indo para São João del Rei, você está na rodovia 040, você entra na MG 383, um pouco para frente, à esquerda, tem um casarão chamado Fazenda Boa Esperança. Sim, essa fazenda, ela é tida como de Alvarenga Peixoto, que foi um confidente mineiro. Alvarenga Peixoto, carioca, foi casado com Bárbara Eliodora, lá de São João del Rei. Eu visitei essa fazenda, ela é um museu, e é dado ao Alvarenga Peixoto a expressão que está na bandeira de Minas, libertas quae sera tamen, liberdade ainda que tardia. Essa expressão é dada ao Alvarenga Peixoto. Então você vê as conexões que Minas... Sim, muito legal. E o que eu acho bacana, por exemplo, nessa coisa do... E aí, irmão? Nessa coisa do motociclista, é que às vezes você está rodando, né, e você se depara com a história na sua frente. Eu estava voltando do Pacífico, né, eu fiz Atlântico-Pacífico, cruzando o Brasil, e aí na volta eu estava no Uruguai, procurando hospedagem, isso já tarde da noite, e de repente eu vejo lá, Hotel Carlos Gardel. Ó, cara, é um hotel do Carlos Gardel, ou seja, em homenagem a ele, onde tem toda a história, acervo pessoal do cara, e de repente eu me encontrei numa noite, ao som de Carlos Gardel, em pleno Uruguai, sozinho. E experimentou isso. E aí eu acho que a moto é isso, né? Sim. É a gente vivenciar cada lugar que a gente vai. O mais legal, William, é que a gente se aproxima muito facilmente desses atrativos. Sim. Não é? Então, assim, eu sou muito ligado ao topônimo, né? Por que também, né? Por que o município tem aquele nome? Isso para mim é instigador. Como eu citei para você, Catas Altas. Por que chama Catas Altas, né? As catas eram altas. E tem Catas Altas da Noruega, mas é outra história aí, que é próxima a Conselheiro Lafayette. Mas Minas é um elixir da juventude, sabe? Minas, cada vez que eu viajo por Minas, eu volto rico. Minas, para mim, é um livro a céu aberto. E eu brinco com a minha companheira o seguinte, o piloto de motocicleta que anda pelas ruas e montanhas de Minas Gerais, ele roda em qualquer lugar do mundo, amigo. Tamanho desafio. Inclinação, quebra-mola, buraco, curva em cotovelo para a direita e para a esquerda na sequência. Então aqui a gente tem espaço para treinar, seja no asfalto ou na terra, né? Sim. Existe uma diversidade muito grande de pisos em Minas Gerais. A pessoa experimenta todos os pisos aqui em Minas Gerais. Quantas e quantas vezes eu no asfalto, às vezes vira terra. Sim.
É uma deficiência, mas é uma experiência também, entendeu? Uma vez eu não lembro qual é o nome da igreja, era uma igreja Nossa Senhora da Madalena, enfim, Nossa Senhora de Santana, uma coisa assim. Eu não lembro agora qual foi. A igreja, ela fica no topo de uma montanha. Uma igreja azul. Uma igreja azulzinha. De 1735. Então, qual é o nome daquela igreja? Igreja de Santana. Fica de ali Santana. Santana do Paraupeba. Ali. Aí eu estou em Santana do Paraupeba. Estava em obra, meus amigos. E aí a gente vem, a gente está tocando, de repente, a Renata numa Fat Boy, eu numa Road Glide. Quando de repente acaba o asfalto do nada e a nossa querida ali resolve ir com a Fat Boy em cima do bar. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas conseguimos ultrapassar, valeu a pena, a igreja é incrível, é um lugar. E aí a gente tem um cenário paradisíaco em Minas Gerais, Sim. principalmente para você que trabalha com conteúdo, né? Sim. Isso gera uma Gera riqueza conteúdo. de imagens incríveis. Gera conteúdo, gera estímulo, gera fomentos a municípios próximos, né? Você está próximo ali a Moeda, Belo Vale, Piedade dos Gerais. Então, assim, é um estímulo de muita conexão, sabe? E Minas tem essa vantagem, pela quantidade de municípios, você se apropria disso facilmente, né? Sim. Eu falo com... Tem muitos amigos motociclistas que gostam de sair para comer um pão um pão de queijo, um pão com linguiça e tal. Eu falo, cara, além de comer um pão com linguiça, um pão de queijo, vá até um município perto. Sim. Se aproxime lá, pergunte sobre o que tem naquele lugar. Até para você falou em Conselheiro Lafayette. Uma vez a gente saiu para dar um rolezinho, aí eu falei, ó, eu só volto para casa depois de rodar 600 km. Aí alguém chiou, mas enfim. Aí tava passando por Conselheiro Lafayette e entrei. E Conselheiro Lafayette, você tem ali uma parte histórica, mas é uma cidade onde o asfalto tava muito ruim. Inclusive, eu acho que tem um mês que eles começaram a... Você fala 0,40 ali embaixo, né? Não, dentro da dentro do cidade. município. Porque eu entrei no município e fiquei apavorado, gente, com a qualidade do asfalto. E aí a gente recebeu a informação depois que eles estavam fazendo um trabalho de recapeamento. Mas eu acho que é legal essa coisa, porque você passa na estrada e fala, aqui está o município de Formiga. Legal, você nunca entrou em Formiga, amigo. Você não conhece, você passou na portinha, deu um tchau e foi embora. Formiga é a cidade do padre Fábio de Melo. Sim, por exemplo, Airuoca, que está aqui pertinho da gente, cidade incrível. Aí você vai, passei ali em Airuoca. Entre em Airuoca, que você vai ver, principalmente, é um local onde tem um evento de motociclistas muito bacana, onde você tem ali, eles restauraram principalmente a parte central, fizeram um palco muito bacana e as casas históricas foram restauradas. Então, é um rolezinho bacana, você conhece, né, a história de Minas Gerais. Você poder revisitar o tempo, né, cara? Eu acho bacana, que cara. É sensacional. Melhor azeite, cara, do Brasil tá aqui nessa região, não tá? O azeite, o queijo nosso foi declarado patrimônio canastra imaterial. O que você tem para falar da canastra? Cara, tem um queijo lá chamado queijo do Mauro, coincidentemente é o meu nome. Uma vez eu estava no Mercado Central, eu tô vendo lá queijo do Mauro. Eu falei, poxa, é tão difícil você ver um queijo nominado, né? Um nome de alguém, ainda mais Mauro, que é um nome não tão comum nos dias de hoje, né? Aí foi lá, queijo do Mauro, fica lá na Serra da Canastra. Olha é um isso, lugar, cara, assim, magnífico, cara. A gente tem ali o monumento da Rota Biker, né? Que é um monumento onde você encontra, e aqui em Três Corações também tem, e na verdade criaram um movimento que eu acho que surgiu no Rastro da Serpente, esqueci o nome do idealizador, onde você tem os estabelecimentos comerciais que dão apoio a motociclistas, né? Então você vai fazer essa rota, vai ganhar um carimbo, como tem, por exemplo, a Estrada Real e outras rotas pelo Brasil. E ali na canastra, agora você tem na entrada da canastra, no pit stop você faz lá e dá o teu carimbo, enfim. E quando você entra na canastra e que tem a oportunidade de ver aquela cachoeira enorme, né, num município muito gostoso, o queijo, eu não lembro o nome da ali tem diversas queijeiras. Mas tem uma que tem assim, que fala canastra, bem-vindo a canastra, algo assim. São Roque de Minas. Aí tem um balanço, cara. Então você come o queijo da canastra olhando para aquele monumento de pedra. É ou não é paradisíaco, né? É incrível, cara. Mas Minas tem muito disso, tá, WT? Você tá falando de queijo, mas temos doce de leite de Viçosa. Nossa, foi delicioso. Declarado Qual é a cidade do pé de mulher? Pitanguinha, não é isso? É Pitanguinha? Qual é? Piranguinho, pé de moleque. Piranguinho. Eu fui lá comer o pé de moleque. Outro dia me disseram, falou assim, cara, tem uma cidade que é a cidade do pé de moleque.
Aí eu falei assim, tava de bobeira num sábado, eu falei, aí vamos lá comer um pé de moleque. Ué, passatempo, cara. Tem uns lugares... Passatempo é a cidade legal, né? que foi tida como o primeiro observatório de OVNI do Brasil. Tá em Passatempo. Aí você tem, né, vamos pensar em a cidade do ET, Varginha. Varginha. Né, que Teve inclusive... São Tomé das Letras São Tomé também, das que faz uma... Vou te contar uma história. Cultuam o... Posso contar? A gente alienígena. tá na live, eu vou contar. Estava eu em São Paulo, acordei às 7 horas da manhã, não sabia muito o que fazer, saí de São Paulo, peguei a Carvalho Pinto, vim para aqui Paraná Dutra, subi Itamonte, Pico das Agulhas Negras, estava rolando o meu primeiro Bike Fest quando eu vim. Aí eu vim, conheci a galera do Bike Fest, batemos um papo, foi muito legal. Eu falei assim, agora eu vou em São Tomé da... Minto, vou em Três Corações tomar um café. Fui em Três Corações, tomei um café. Saí de Três Corações, tem no caminho o lanche do Marcinho, o bairro do Marcinho. Aí eu segui, fui para São Tomé das Letras. Aí eu cheguei em São Tomé das Letras, falei, pô, o que eu vim fazer em São Tomé das Letras? O piso lá não é muito bom, não. Não, horrível, de ralha, umas placas de pedra, né? Aí eu entrei, Das rodei na pedras cidade. São Tomé. Sim, aí eu rodei, achei muito legal, vi o que tinha que ver. Aí eu falei, vou voltar. Aí tem um mirante ali na entrada de São Tomé que tem uma Kombi. E o cara vende algumas coisas. Falei, amigo, eu queria comprar água. Ele falou, água eu não tenho. Falei, pô, cara, mas eu tô com maior sede. Ele falou assim, bebe da minha água. Aí eu falei, pô, legal. Aí ele pegou uma jarra de plástico, eu tomei. Aí eu falei assim, pô, que legal. Aí quando as pessoas me perguntam, e nesse dia eu voltei pra São Paulo. Deu 900 e poucos quilômetros num dia. Aí as pessoas me perguntam, mas o que você foi fazer ali? Eu falei, eu fui beber água de hippie, irmão. Maravilhoso. Viu algum ET? Eu falei, não vi ET nenhum. Mas é incrível como você vai rodando em Minas e cada vez mais é estimulado. É estimulado a conhecer. Através do lúdico, né? Do histórico, do gastronômico, né? Minas, há um pouco tempo atrás, foi tida como a melhor gastronomia do país. Né? E Minas faz uma coisa inacreditável, que é o sanduíche de linguiça com pão de queijo. Nossa, maravilhoso, cara. Eu vou te falar. Agora me diz aí, como é pra você essa responsabilidade de ser o embaixador de um movimento tão importante como esse que é o Bike Fest, cara? Então, eu me senti muito honrado, né, quando o Milton me convidou para ser o embaixador. É uma responsabilidade importante, até porque o Bike Fest ele tem uma chancela grandiosa para o Brasil e vem motociclistas de fora do Brasil também, sim, principalmente para o Bike Fest Tiradentes. Então, quando esse fomento agora, finalzinho de junho, vai acontecer lá em Tiradentes, todos os municípios no entorno de Tiradentes ficam lotados. Então você pensa assim, Tiradentes, São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Prados, Coronel Xavier Chaves, Resende Costa, até Lagoa Dourada, que é a cidade do Rocambole. Então assim, Ritápolis, onde na fazenda Pombal, lá em Ritápolis, nasceu Tiradentes. Quando você vê esses eventos de moto, seja em Barreiros, em Brasília, né, que são eventos gigantes, e você compara com o Bike Fest, qual é a grande diferença do Bike Fest em relação aos eventos de grande porte em outros estados do país, na sua opinião? Olha, eu vejo, é muito organizado. É óbvio que dependendo da quantidade de motociclistas que chegarem no evento, você tem uma certa dificuldade para fazer gestão disso, né? Precisa ter, quando é um evento grande como esse, você tem que ter uma hospedagem que supra no mínimo 20 mil pessoas. Ano passado aqui em São Lourenço foram 20 mil. A expectativa é de 24, 25 mil pessoas aqui esse ano. Então precisa ter uma rede de hospedagem importante, precisa ter uma gastronomia diversa. E o Milton vem conquistando isso, porque se pensarmos que São Lourenço fique cheio, a gente tem aqui pertinho, de certa maneira, um apoio de Lambari, temos um apoio de Cambuquira, temos um apoio de Carmo da Mata, temos apoio de Cruzilha, um pouco mais distante. Sim. Então assim, dá para o Milton, que é o da Production Eventos, né, fazer essa gestão. Mas aqui em São Lourenço, a hospedagem aqui, eles vão criar mais e mais espaços aqui para cada vez. Esse problema da hospedagem, ele é real. Em alguns eventos você tem até um espaço reservado de camping, né? Sim. Onde a turma se encontra. A gente vê muito isso acontecendo em Brasília.
né, onde você tem os motoclubes que acabam separando alguns espaços, né, para os mais tradicionais, né? Sim, a galera do Bodes, do Abutres, Insanos, enfim. Inclusive a gente vê o tempo inteiro aqui, né, os nossos irmãos coletados. E aqui, eu não sei se você concorda comigo, Mauro, é um evento diferenciado porque você não é um evento que está somente restrito à família biker, né? Ao movimento motociclista. Na verdade, você tem uma circulação de pessoas. Ontem, eu estava conversando aqui, me disseram que só, assim, por alto, 14 mil pessoas passaram aqui no evento ontem à noite, entre entrar e sair. Então, para você ter uma ideia de criança, tiozinho, vovó, o cara de speed, o cara de naked, o cara de big trail. E não necessariamente motociclista também. Não, tem a galera isso, que curte um bom rock. É um evento família. Um evento família. Aqui de frente de um ponto turístico aqui de São Lourenço, que é o Parque das Águas. Sim. Que recentemente o balneário completou 90 anos. De frente aqui para a rua de gastronômica aqui de São Lourenço. Até uma indicação legal para quem quiser fazer o passeio de trem que liga São Lourenço à Soledade de Minas. Sim, que é um município, né, que tem, é incrível a Maria Fumaça, a própria igreja aqui do lado, a igreja de São Lourenço. Aí esses dias eu até lembrei do Papa Francisco. Sim. Até estava conversando com a sua colega ali. O Papa Francisco, de frente para a igreja de São Lourenço, tem uma estátua de Francisco de Assis. Olha então isso, assim, na cara. igreja de São Lourenço, uma estátua de Francisco de Assis. Isso me gerou curiosidade. Aí eu fui perguntar, por que tem o São Francisco aqui? Aí não sei se era um religioso lá que me disse que no passado eles colocaram aquela estátua, os franciscanos, e se permaneceu em respeito ao São Francisco de Assis. Mas a devoção do município é a São Lourenço. Aí voltei lá no Papa Francisco, que tinha o nome papal de Francisco de Assis, e torcia para o São Lourenço, lá na Argentina, né? Cara, papo muito legal. Eu queria abrir um espaço aí para você de 30 segundos para você fazer as suas considerações e mandar o teu recado para a turma que está acompanhando a gente. Eu quero primeiro agradecer a Bajaj, né, que está aqui expondo, né? Eu vim numa Dominar, eles me cederam uma Dominar. Gostou? Demais. Eu falo muito para eles, né? É do grupo da Triumph, né? Bajaj é uma marca que está em mais de 100 países. Ela está chegando no 3º lugar no ranking de vendas do Brasil. Mas a gente ainda tem poucas concessionárias, não? É fato. E aí eu acho que a galera ainda tem um certo receio. A moto é incrível. Eu vim pilotando uma Dominar 400 que tem um estilo street e foi confortável. E é uma moto hoje 26 mil. Um custo-benefício massa para quem curte, principalmente, ela tem fluidez, assim Sim. como uma água daqui do nosso circuito das águas. Sim. Estou fazendo um trocadilho aqui. Não, eu acho que assim, a Bajaj é aquela grata surpresa que vem crescendo no Brasil. A Dominator, não é isso? Dominar, ela é uma moto que a galera tá aprovando. Sim. É claro que fica ainda aquela preocupação com manutenção, porque você tem poucas concessionárias, né? A Bajaj está com acho que menos de 3 anos aqui no Brasil. Sim, mas eu acho que é uma marca que vem para ficar e porque ela traz um custo-benefício muito legal para a galera, né? Exatamente. Então, eu quero mandar um abraço aqui para a turma da Bajaj por ter me cedido a moto e amanhã eu volto com ela para Belo Horizonte. Que legal, bacana. E para todos que estão assistindo lá, podem me seguir no Instagram, né? @mgmotosoficial, para quem curte Minas Gerais, né? E mandar um beijo para minha esposa aqui, carioca, porque se eu não mandar, ela fica com ciúmes. Ela está nos assistindo. Mauro Assunção, ele que é o embaixador do Bike Fest São Lourenço. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Boa festa pra gente. Muito obrigado. Tá bom? E bons ventos para você. Tamo juntos. Valeu, querido. Tamo juntos. Ô, turma, a qualquer momento, um novo conteúdo exclusivo, direto do 8º Bike Fest São Lourenço.